Fala galera, beleza? Continuando aqui a nossa simulação com o swing. Na aula anterior nós discutimos um pouco desse exemplo aqui, a parte inicial, uma primeira simulação para visualizar os resultados, os tipos, de relatórios, de resultados que a gente consegue visualizar, né? Um relatório muito importante, básico, é o relatório de estado, né? Se você clicar aqui depois da simulação, então vou simular a rede novamente. Vem relatório de estado, e esse relatório de estado vai mostrar para nós um relatório geral, completo, do sistema simulado. Então aqui você tem sobre as opções de análise. É interessante que se tiver alagamento nos nós, por exemplo, como nós verificamos, nós simulamos aqui e verificamos que no montante do conduto T2 teve assim, uma situação de alagamento. Lembra que o nível da água subiu, né? E nós podemos ver isso aqui no relatório, por exemplo. Aqui, inundação no nó. Olha lá, vai aparecer justamente o nó 2, né? Aparece as horas de inundação dele, a vazão máxima, o instante máximo da ocorrência da inundação, né? E o volume total inundado. Aqui vai aparecer o volume máximo alagado. Não aparece nada porque nós não permitimos o alagamento nos nós, né? Lá nas nossas opções gerais de simulação. Então, já vou mostrar isso novamente. Aqui então você pode verificar todas as características, do relatório, tá joia? Há a possibilidade também de a gente gerar no relatório aqui um resumo dos dados de entrada, lá na aba das opções também. Vamos dar uma voltada na aba das opções, mas antes disso vamos só verificar como que apareceu nos nós, tá ok? Vamos ver aqui. Então simulando de novo, só para ter certeza que está simulado. Quando nós vamos em mapa, vamos aqui no perfil, a gente quer avaliar o perfil. Então nós queremos selecionar do nó 1, tá ok? Vou colocar aqui até o nó exutório, por exemplo. Vamos encontrar o caminho, que vai ser esse caminho aqui, T1, T2, T4. Vamos pedir para ele mostrar o perfil para nós. E aí a gente vem aqui em mapa, para ele correr a simulação, para nós vermos o nível da água subindo. Então, observe aqui, há um procedimento, um processo de inundação nesse nó, tá vendo? Que é o nó 2, é o posto de visita 2. Vocês perceberam, né? Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Tá? Muito bem. Então isso vai ser lá no relatório de estado. Vou fechar aqui. Lá em opções, então clica de novo na aba dados, sobe aqui, opções. Em opções a gente lembra que nós preenchemos tudo que nós queremos for simulado, então se nós selecionarmos aqui permitir alagamento nos nós, tá ok? Aí a gente vai ter que dizer aqui nos nós, deixa eu fechar, aqui nos nós, qual a área alagada, tá? Então a gente tem que entrar, ó, a área com água alagada em cima da conexão depois de ocorrer uma inundação. Tá? Se a gente permite inundação nos nós, então a gente tem que preencher esse dado aqui e clicando aqui também, permitindo esse alagamento nos nós, isso vai aparecer lá no relatório, tá ok? Naquele item que estava zerado. Muito bem. Além disso, a gente pode pedir também o relatório das ações de controle. Essas ações de controle são os controles que são possíveis inserir no swing. Por exemplo, se você tem uma bomba,
para levar água de um ponto, para botar energia na água e bombear essa água para um outro ponto, você pode, por exemplo, colocar umas ações de controle nessa bomba. Né? Então, por exemplo, assim, se o nível da água chegar a tantos metros, desligar a bomba, ou ligar a bomba, ou desligar e ligar a bomba a um determinado horário do dia, por exemplo. Okay? Então, esses são controles. Ou abertura e fechamento de um orifício, né? Ok? Então, selecionando isso aqui, vai aparecer o relatório das ações de controle também naquele relatório de estado. Tá joia? Se nós selecionarmos aqui síntese de dados de entrada, vai aparecer lá no relatório de estado a síntese dos dados de entrada, né? Que são basicamente os dados, os parâmetros da área, né, das subbacias e os dados de precipitação. Tá. Muito bem. Vamos fazer um teste interessante agora. Vamos ver qual que é a vazão que está passando no conduto 2, já que no N2 aqui você tem um processo de alagamento no nó. Vamos verificar aqui, vou rodar de novo, né? Verificar o valor da vazão que está passando nesse trecho. Então, por objeto, vou selecionar o trecho, clico aqui sobre o trecho 2, adiciono ele e peço para ver o valor da vazão. Ok, vai gerar uma tabela para mim com os dados da vazão, né? Como se fosse o hidrograma. Sobe, depois desce, certo? Então, o valor maior aqui, o valor de pico, 92,9, correto? Mais ou menos aqui 2h30, né? Entre 2h15 e 2h43, né? Quer dizer, tem 45 minutos que a tubulação está transportando 92,9 litros por segundo. E tem, como nós vimos, o alagamento no nó 2, correto? Vamos fazer o seguinte teste. Em vez de simular aqui em opções geral a vazão pelo método de propagação de onda cinemática, vamos utilizar a onda dinâmica para ver a diferença. Ok. Simula de novo. Ok. Vamos verificar agora o valor da vazão. Gráfico. Opa. Tabela por objeto. Aqui eu quero o trecho. Quero o trecho 2. Adiciona e quero vazão. Ok. Olha só o que aconteceu. Aqui tinha uma subida que chegava, né, de 50, 60, 80, aí de 80 ia para 92, nesse mesmo tempo aqui, né, e depois de 92 ficava e a partir de 3h15 descia. Já com a onda dinâmica, a vazão no mesmo período onde era 92,9 sobe para 111, 114. Então, a vazão sobe. Mas o interessante é que não vai ter alagamento. Quer ver? Olha só. Vamos verificar aqui. Perfil. Já está dado. Eu quero esse perfil de tubulação mesmo. Ok. Olha só. Então, estava alagando nesse nó aqui. O nó 2. Certo? Vamos em mapa. Vamos pedir para simular. Acompanha. E olha lá. Ele vai descer. Não tem alagamento nesse nó. Então, é a diferença de simular pela onda cinemática ou pela onda dinâmica, né? Nesse caso, é interessante notar que a onda dinâmica apresentou uma vazão maior, isso quer dizer, como a área da seção aqui é constante, não mudou de um modelo para outro, né, de onda cinemática para onda dinâmica, seção da área é constante. O que aumentou, então, foi a velocidade, né?
e, portanto, o fluido começou a passar mais rápido e, portanto, a vazão foi maior. Tá ok? Então, como a vazão foi maior aqui, ele desceu mais rápido a água, a velocidade foi maior, e aí então não houve aqui a inundação nesse ponto, né? Embora tenha subido um pouco aqui o nível da água. Tá joia? Interessante isso aí. Vamos lá. Então, para termos práticos, né? Se a gente simulasse considerando só onda cinemática, a gente teria problema, mas considerando dinâmica, a gente não tem problema. É claro que só o indicativo da água subir por aqui já pode ser um problema, né? De funcionamento desse posto de visita. Tá ok? Muito bem. Preciso fazer um comentário ainda aqui sobre a onda dinâmica, que eu esqueci de falar. Então, quando a gente seleciona a onda dinâmica, a gente precisa vir nessa tela, nessa aba onda dinâmica, para definir alguns termos dela. Vamos tentar entender um pouco isso aqui. Então, vocês lembram lá que a equação da onda dinâmica ou da equação da quantidade de movimento tem vários termos, né? O termo de inércia, o termo de pressão, que é o dy sobre dx, dy sobre dx, o termo de gravidade, etc. Então, o termo de inércia, que é considerado na equação da onda dinâmica, ele pode ser escolhido aqui entre keep, ou seja, manter todos os termos da equação da onda, da quantidade da onda dinâmica ou da equação da quantidade de movimento, ou esse dampen. Esse dampen, ele significa que o termo de inércia, ou os termos de inércia, serão considerados no conduto, né, caso o fluxo atinja a condição de escoamento supercrítico, tá ok? Então, o que é o escoamento supercrítico? Aí logo aqui embaixo você tem que definir, né? Normalmente, escoamento supercrítico, ele é aquele em que você tem maiores velocidades e menores alturas de água, né? Então, tem duas formas de se classificar o escoamento supercrítico, tá? Ou pela declividade, e então ele vai ser supercrítico quando a linha d'água tem uma declividade maior que a declividade do fundo do canal, ou pelo número de Froude, quando o Froude for maior que 1. A equação do Froude, se vocês se lembram, é a velocidade dividido pela raiz quadrada de g, que é a aceleração da gravidade, vezes o y, que é a altura da água. Então, quando essa razão, v sobre raiz de g, y, for maior que 1, então ele é supercrítico. Então, é que ele pede para a gente definir qual que a gente quer. A gente pode escolher ambos. Nessa versão do Swing, ele dá essa possibilidade. Na versão anterior, você tinha que escolher, acho que entre uma e outra. Então, ele vai fazer o cálculo por uma ou por outra, ou pelas duas, e vai verificar se o escoamento vai ser supercrítico, tá? No caso da tubulação funcionar por algum instante pressurizado, ou seja, com a água ocupando todos os espaços do conduto, vai ter uma perda de carga, o escoamento, correto? Por causa do atrito. Então, aqui ele pede para a gente definir qual é a equação. Normalmente, utiliza-se mais a equação do Haas-Williams, que é bastante conhecida, né? Mas também tem a equação de Darcy-Weisbach, que também acho que é conhecida como equação universal, se eu não me engano. Muito bem. Essa parte de período variável quer dizer sobre o passo do tempo. Tá? Aqui a gente observa que o passo do tempo é de 60 segundos. Quando se utiliza onda cinemática, pode-se desejar, por exemplo, utilizar um passo de tempo menor, sei lá, 10 segundos, vamos supor. Tá? Aí você pode clicar aqui em usar um período variável, e esse fator de ajuste é como se fosse uma margem de segurança, né? É uma variação até 75% desse valor do período variável, tá ok? Tá. Essa questão de alongamento artificial do conduto, ela tem a ver com a condição da estabilidade numérica. Esse é um assunto lá de métodos numéricos, né? Estabilidade numérica da resolução das equações, tá? No caso aqui no fluxo da tubulação. Tem uma condição numérica chamada condição de Courant, e
ela diz mais ou menos o seguinte, que o passo do tempo em que vai ser efetuado o cálculo tem que ser menor que o tempo de trânsito da onda de cheia na tubulação, nesse caso, tá? Então, se eu não marcar nada aqui, é como se ele, caso esse tempo, esse passo do tempo fosse maior, ele ia alongar o tubo artificialmente, tá? Para considerar que o passo do tempo de cálculo fosse menor que o tempo de trânsito da onda de cheia, tá ok? Para respeitar essa condição de Coran. E essa área superficial mínima tem a ver com a dimensão da área do nó, né, que antecede a tubulação. Então, os nós, a gente normalmente quando preenche ele não tem uma área mínima, né, que a gente vai dizer, ó, esse nó ou esse poço de visita, né, nó representa um poço de visita, por exemplo, qual que é a área dele, qual que é o comprimento dele, né, sobre qual a água vai escoar, tá ok? Então, se você deixa zero aqui, ele vai utilizar a área pré-definida, que é a área comum, né, de um posto de visita dos Estados Unidos, tá? Esse valor tem lá no manual do SWIN, acho que é de 4 pés, se eu não me engano, a dimensão do posto de visita, e aí essa área que tem que ser dada em pés quadrados ou metros quadrados, né, dependendo do sistema de unidades que você está trabalhando, tá ok? Vamos deixar padrão isso aqui, a gente não precisa alterar, né, assim, só se for um caso muito específico, tá joia? Então, vamos dar OK aqui. Daí a gente simula novamente. Só para ver como vai ficar lá a vazão da tubulação que está aqui. Então, vamos pedir para a tabela, objeto. Quero ver os dados do trecho. Trecho 2, adiciono. Vazão, OK. Vai aparecer aqui o valor da vazão um pouco maior, né? Que se considerássemos onda cinemática apenas. Ok, então isso aqui era para a gente ver o editor aí do método de propagação da onda de cheia, né? Do fluxo dentro dos canais, tá ok? Muito bem, ótimo. Próximo passo é nós simularmos a qualidade da água no modelo, tá ok? Então, galera, vamos falar um pouco sobre a simulação de qualidade da água no SWIN, tá? Bom, o SWIN, ele pode analisar o acúmulo, transporte e também o tratamento, tá, de poluentes no escoamento superficial, tá bom? Basicamente, a gente tem que seguir alguns passos para cadastrar os poluentes, cadastrar os tipos de usos de solo em que esses poluentes estarão presentes, tá? Para verificar qual vai ser a taxa de acúmulo, a taxa de lavagem desse poluente saindo do solo, etc. Basicamente, você tem que, primeiro, identificar os poluentes a serem analisados. Se vai ser sólidos suspensos totais, chumbo, mercúrio, enfim, matéria orgânica, DBO, etc. Tá? Depois, definir as principais categorias de uso de solo que geram esses poluentes. Então, para cada tipo de uso de solo, você pode ter lá os poluentes presentes ou que são gerados, né? Em cada uso de solo. Por exemplo, área residencial, gera muito sedimento, né? Porque alguns dias sem chuva, começa a depositar partículas sólidas nas ruas, nas calçadas, aí quando vem a chuva vai carrear essas partículas sólidas, né? Ou ainda pode ter deposição na superfície do solo a partir do lançamento de outros tipos de poluentes associados aos sólidos, né? Então, uma vez esse poluente na atmosfera, ele pode sedimentar, e aí depois com a chuva vai ser lavado também. Então, isso tem que ser definido lá no uso do solo, quais poluentes estarão ligados. É claro que primeiro a gente define o poluente, depois, para cada uso de solo definido para sua subbacia, para sua bacia, você vai dizer quais os poluentes estão associados àquele tipo de uso de solo. E aí ajustar os parâmetros das funções.
do acúmulo e do wash-off. O acúmulo nós vamos ver que é o build-up e o wash-off a gente vai ver que é a lixiviação, a lavagem do solo, né? Aí o próximo passo é atribuir uma mistura de uso do solo para cada área da subbacia. Quer dizer, a sua subbacia ela tem quantos por cento de área residencial, de uso e ocupação residencial? Tem quantos por cento de uso e ocupação industrial? Quantos por cento de uso e ocupação rural? Enfim, você vai determinar isso em função né, da ocupação da sua bacia. É claro que, por exemplo, para uma cidade como Campo Grande tem um plano diretor de cidade, né? Isso, os tipos de usos solos definidos pelo plano diretor vai ser um dado de entrada no modelo, tá ok? Por fim, definir as funções de remoção dos poluentes para os nós dentro do sistema de drenagem que contém as instalações de tratamento. É possível, então, além de simular o acúmulo de sólidos em cada tipo de uso do solo para cada poluente e o transporte, também o tratamento, ou seja, a porcentagem de remoção ou a taxa de remoção desse poluente do escoamento superficial. Okay? É como se fosse possível, em algumas unidades ao longo do seu sistema, você retirar, né, esses poluentes. Tá ok? Ótimo. Então aqui vocês podem visualizar o editor do poluente, né? Por exemplo, eu tenho aqui sólidos suspensos totais, né? Eu tenho que informar as unidades e eu tenho que informar também, se necessário, ou se eu tiver essa informação, qual a concentração desse poluente em diversas partes do ciclo hidrológico, digamos assim, né? Então, esse poluente tem uma concentração advindo da chuva, né? Concentração na água subterrânea, né? Enfim, e as outras opções também. Esse fato, ele tem que ficar bem claro, porque o poluente ele vai sendo acumulado na superfície do solo ao longo do tempo sem chuva, nos dias antecedentes sem chuva, até que haja uma chuva para poder lavar esse poluente do solo, tá ok? Então pode ser que, além da taxa de acúmulo nos dias sem chuva, você possa ter, por exemplo, um adicional desse poluente na concentração de chuva, tá? Ou seja, o poluente ele advém já desde a chuva, tá ok? É possível ainda selecionar para cada poluente um copoluente, quer dizer, um poluente que esteja associado a ele. No exemplo que nós vamos ver, nós vamos colocar, por exemplo, o poluente chumbo como um copoluente ou como uma fração, né, do poluente sólido suspenso totais, tá ok? E aí depois você dá ok aqui, e aí você tem que editar o uso da terra. O uso da terra tem 3 abas. O geral, que é basicamente o nome, a descrição dele e se teve limpeza das ruas, né? Porque se teve limpeza de rua nos dias que antecederam a chuva, essa limpeza ela vai reduzir a carga poluente no escoamento superficial, óbvio, né? O build-up, que são os parâmetros de acúmulo, e o wash-off, que são os parâmetros de lavagem, tá? E é claro, depois você pode simular, depois de simular você pode verificar, por exemplo, o gráfico aqui, que nós chamamos de polutograma, depois eu vou explicar um pouco melhor, o gráfico da concentração do poluente no escoamento superficial. Bacana, né? Então, a concentração do poluente aqui em função do tempo de simulação. Tá, joia? Vamos definir melhor o que é build-up e wash-off. Build-up é a mesma coisa que acumulação, tá? Dos poluentes na superfície. Basicamente expresso em unidades de massa por área. Por exemplo, quilograma por metro quadrado, miligrama por metro quadrado, micrograma por metro quadrado, etc. Tá? Durante os períodos secos que antecedem a precipitação. Então, esses poluentes eles vão se depositando porque o período está seco, não choveu, então o poluente se deposita lá. E aí, quando chove, ele é lavado. Normalmente, a gente pode aproximar esse acúmulo por uma função linear no tempo, né?
por exemplo, os dados utilizados na formulação padrão de swing assumem uma acumulação linear. O processo de acumulação pode ser quantificado diretamente pela coleta dos sedimentos, tá, nas superfícies sob algumas condições de controle. Por exemplo, aqui tem um experimento de uma mestranda, acho que da Universidade Federal de Goiás. Então ela adicionou, né, no solo uma parcela, definiu a principal área onde ela ia observar o acúmulo, tá ok? Colocou esse quadrado aqui, acho que deve ter mais de 2 metros quadrados, né? E aí aqui, depois do acúmulo, depois, né, de certos dias antes da chuva, ela vai escovando o solo para verificar a quantidade de partículas sólidas e sedimentos que foram acumulados nesse pedaço, que é uma parcela padrão para ela, tá ok? E é claro, depois ela pega e multiplica esse valor aqui pela área total que ela está estudando, né? Então isso aqui é como se fosse uma amostra da área onde está acumulando os sólidos. Então aqui ela vai escovando para obter depois a massa desses sólidos, tá? Dividido aqui pela área que ela amostrou. Interessante, né? Muito bem. O swing possibilita para nós aqui basicamente 3 equações, tá? Tem uma função de potência, tá ok? Em que o acúmulo do poluente B é proporcional ao tempo, só que elevado a uma potência, tá? Só que é elevado a uma potência até ele chegar num valor máximo, tá joia? Até um máximo. E basicamente os parâmetros aí são C1, C2 e C3. O C1 é a acumulação máxima possível, tá? O C2 é uma constante de crescimento do poluente acumulado e C3 seria o expoente do tempo. Tem também uma função exponencial cuja acumulação segue um crescimento exponencial que se aproxima aí de um determinado valor máximo também. Então, o acúmulo é igual a um coeficiente C1, tá joia? Aqui também é uma acumulação máxima, indica a acumulação máxima possível naquela área. Esse C2 aqui, ele seria uma constante, né? A constante aqui exponencial, que multiplica o tempo, tá joia? E aí basta a gente ajustar esses dois parâmetros aqui, eu definir esses dois parâmetros lá no editor do uso do solo, para ele gerar uma função de acúmulo do poluente, tá bem? E também tem a função de saturação, tá joia? Que a acumulação começa de forma linear e progressivamente diminui ao longo do tempo até alcançar um determinado valor de saturação. Também é interessante, tá? Muito bem. Então essas são as possibilidades de modelagem do acúmulo de poluentes no solo em função do tempo, beleza? Outro conceito importante é o wash-off, ou lixiviação, ou a lavagem do solo pela água da chuva, tá bom? Alguns indicam que o wash-off também é um processo de erosão ou solução de elementos de superfície durante o período de escoamento, tá? Que é o que a gente já definiu. Basicamente é um carreamento, né? Que depende de alguns parâmetros como a duração da precipitação, é importante, né? Quanto mais chove, mais o solo pode ser lavado, né? O valor do escoamento superficial e também o material acumulado. São variáveis desse fenômeno, né? De lixiviação. É muito comum na literatura encontrar um ajuste exponencial. Várias pesquisas indicando que a lavagem, né, a quantidade de massa que é lavada, ela é uma função exponencial a partir de um valor de massa inicial que está na superfície, tá? Então aqui você tem também novamente uma ideia de função exponencial, tá? E esse K aqui seria o coeficiente da lavagem, do wash-off. Aqui tem um exemplo daquela mesma pesquisa que eu falei anteriormente. Então, a pesquisa, né, tem esse padrão, tem essa área modelo padrão. Criaram um simulador de chuva, tá, para poder lavar
a superfície, e aí colocaram aqui aquela espuma expansiva, né? E também borracha para poder o sólido não sair no escoamento aqui pela lateral, de tal forma que o escoamento é todo captado aqui por essa tubulação. Observa aqui que eles fizeram também escavaram um pedaço aqui do pavimento para poder dar conta de colocar o coletor, né, do escoamento superficial para poder levar para análise. Tá joia? Com o simulador de chuva, então, você simula aí o escoamento. Legal. Muito bem. Quais são as funções que o Swim nos permite utilizar para simular esse fenômeno do wash-off? Então, no Swim, a gente tem também 3 opções aqui para tratar a lixiviação. Tem essa lixiviação exponencial, cuja carga lixiviada, né, a carga de poluente lixiviada, é proporcional ao escoamento por unidade de área, que é esse Q. Esse C2 é o expoente desse escoamento, vezes um C1, que seria um coeficiente de lixiviação, e também o B, que é a unidade de massa, tá? Uma outra forma seria a curva de taxa de lixiviação, tá, okay? Que é proporcional à vazão do escoamento. Tá? Esse C1 seria o coeficiente de lixiviação, tal como na primeira opção, e esse C2 um expoente. Tá, ok? E aí, o que a gente vai utilizar, e que é muito conhecido, é essa concentração média do evento, tá? Que se trata de um caso especial da curva da taxa de lixiviação, desse caso anterior aqui. Tá joia? Onde, na verdade, o expoente é 1. Se você fizer C2 igual a 1, você vai cair na regra da concentração média do evento. Tá joia? E o C1 representa a concentração do poluente lixiviado em unidades de massa por litro. Tá? Muito bem. Então, a concentração média do evento de um parâmetro de qualidade da água é denominada de concentração média. Tá? O nome em inglês é Event Mean Concentration. Você pode aproximar, né, essa concentração como uma concentração média, que é o que é a concentração? É massa sobre volume, certo? Então você vai pegar a massa total de poluente no escoamento e dividir pelo volume total do escoamento. Em termos analíticos da matemática, isso vai ficar a integral da concentração vezes vazão. Então, massa é igual a concentração vezes vazão, concorda? Né? Carga de poluente, concentração vezes vazão. E o volume total é integral da vazão, tá ok? Num tempo de 0 a TR aqui. TR significa um tempo de referência, tá? Tempo do escoamento. Mas como a gente não conhece muito bem, na verdade, essas funções aqui para integrá-las, né? A gente pode adotar uma ideia de valor médio. Então a gente utiliza a somatória aqui, tá? Então a concentração média do evento é aproximadamente igual, tá? A somatória dessas cargas, ou seja, concentração vezes vazão num ΔT, para um determinado tempo, intervalo de tempo, sobre o volume total, que é Q vezes ΔT. Tá ok? Então, C é a concentração e o Q é a vazão, tá? Ou deflúvio. Beleza? Então, é possível fazer esse cálculo aqui também, tá? E utilizar aí essa ideia de concentração média do evento para simular a lixiviação dos poluentes no escoamento superficial. Beleza? Um detalhe é que a concentração média do evento, ela representa uma concentração que resultaria se toda a descarga da drenagem pluvial fosse coletada em um único recipiente, num único momento. Né? Então, quando a concentração média de evento é multiplicada pelo volume total da drenagem de um evento chuvoso, o produto resultante deve ser, logicamente, a massa total dessa descarga. Tá joia? Aqui tem um exemplo, tem uma tabela com exemplos de concentrações médias de eventos, tá? Para sólidos suspensos, DBO, tá joia? Enfim, tem uma lista aqui. Tá? Fósforo, óxidos de nitrogênio,
beleza? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada na simulação, né? Antes da simulação, só apresentar para vocês o polutograma. Então, aqui em azul, você pode ver o hidrograma, que a gente já está acostumado a ver, né? Então, aqui você tem seria um gráfico da vazão, né? Da vazão pelo tempo, tá? Em azul. Essa área rachurada em azul claro aqui pintada seria o volume de escoamento, correto? Essa pontilhada aqui está separando o escoamento de base, o subterrâneo, né? Do escoamento superficial. Então, essa área abaixo do gráfico, limitada por essa linha pontilhada, seria o escoamento superficial. E também aparece essa outra curva, né, preta aqui, linha preta, em que é o gráfico do polutograma, ou seja, é como se fosse o hidrograma, só que dos poluentes, né? É a curva da concentração dos poluentes ao longo do tempo de escoamento, tá joia? Então aqui é a curva C, tudo bem? Aqui diatograma, então para uma chuva dessa magnitude, você tem um evento de escoamento que é o hidrograma e você também tem o evento aqui do polutograma, que é a concentração dos poluentes, tá bom? Essa noção de polutograma ela foi introduzida aqui no Brasil em 1984 pelo professor Carlos Nobuyoshi Ide, que é professor nosso lá da UFMS. Tá? Então, desde aquela época, desde 84, o Brasil foi um dos trabalhos inovadores, né, nessa área aqui no Brasil, com relação à pesquisa aí da qualidade da água no escoamento superficial, tá joia? Pela drenagem urbana, tá joia? É isso, vamos lá simular. Assim, um detalhe importante é que, ó, o pico do polutograma, ele antecede, ele é anterior ao pico do escoamento, né? Ou seja, logo no começo do escoamento, o escoamento vem e já lava, né, os poluentes do solo, já lixivia, né, antes do pico do hidrograma, né? Isso é interessante. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, em opções, nós vamos lá em geral, só para lembrar algumas coisas, né? A última simulação que nós fizemos foi em onda dinâmica, tá? Eu mudei aqui para onda cinemática para a gente voltar e seguir um pouco o manual do swing, tá bom? Já expliquei para vocês essas etapas, né, no vídeo anterior, tá joia? Opa, aqui eu mudei também, vou deixar, se não me engano, era 60 segundos. Opa. Joia. Ok. Só voltando aqui. Voltando aqui na simulação anterior. Tá joia. Simular. Não. Calma lá, deixa eu só dar uma alterada aqui nos valores da chuva, tá? Eu vou pedir para simular aqui pela time serial que nós tínhamos cadastrado. Deixa eu só ver aqui.
Deu alguma coisa errada aqui na simulação da chuva, que eu mudei. Tá dando algum problema? Parece que ele não está gerando escoamento superficial, perceberam? Ah, não está gerando, tem alguma coisa errada na chuva. Vamos tentar resolver. Aqui ele deve ficar aparecendo. Quando eu seleciono Time Series, aí a gente vai utilizar a série temporal que nós cadastramos para a chuva, né? Que é a mesma que está lá no manual do Swing, que vocês estão fazendo. Então o nome da chuva é ST1, vamos verificar isso. Climatologia, cadê? Pluviômetros. Pluviômetro 1, a chuva, cadê? Série temporal, é ST1, e a minha série temporal de chuva está aqui. Ok, então, aqui no pluviômetro tem que aparecer ST1, que é a série temporal, ok. Eu posso entrar com a chuva também por um arquivo, que é o que eu tinha feito agora há pouco, mas eu não quero simular com arquivo ainda. Então, eu preciso cancelar o uso do arquivo. Deixa eu rodar de novo. Não, ele não está... já sei. Tá, beleza, consegui resolver, que era o problema na data de simulação. Por isso que ele estava rodando e não estava aparecendo nada lá. Então vamos lá. Questão simular a qualidade da água, né? Estou seguindo o manual aí para vocês terem, inclusive, como tirar dúvida depois com o manual. Olha só. A primeira etapa que nós temos que fazer é cadastrar os poluentes, correto? Muito bem. Então, a gente vem aqui em qualidade, tem poluentes e uso do solo. Nós temos que cadastrar os poluentes, tá ok? Depois temos que cadastrar os usos do solo. Depois de cadastrar os do solo, nós vamos no editor de cada subbacia e vamos cadastrar e vamos indicar, vamos associar cada bacia a um uso do solo, tá bom? Eu vou mostrar aqui já já. E aí depois a gente faz a simulação. Vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Poluentes, então. Para você criar um poluente, você clica aqui em mais, tá joia? Clicou em mais, vai aparecer esse editor de poluentes. Aí você vai digitar TSS, que seria Total Sólidos, né? Então, sólidos suspensos totais, nesse caso. A unidade você vai deixar em miligrama mesmo. Não vamos considerar concentração de sólidos nem na chuva, nem na água subterrânea, nem nos aportes de escoamento superficial que podem estar associados, inclusive, à infiltração subsuperficial. Tá? Esse RD2 é um algoritmo que é um procedimento que o Swing utiliza para gerar hidrograma unitário. Tá, ok? Então, ele gera hidrogramas unitários que são indicados em cada nó, tá ok? Então, por exemplo, cada nó, cada junção dessa pode ter associado uma entrada, que não é necessariamente a entrada do escoamento superficial da bacia, tá? Mas de outros processos, tá? Como se fosse uma entrada externa, tá bom? Ou por processo de infiltração, sei lá, rachadura na tubulação e a água está infiltrando aqui, choveu, em algum lugar a água está infiltrando aqui, que não é um escoamento que vem da subbacia desenhada, da subbacia modelada, tá joia? Então esse é o RD2. Seria infiltração, alguma coisa como infiltração indireta dependente da chuva, tá joia? Então são aquelas vazões de infiltração que vão aportando ao longo da tubulação, tá? E também concentração no tempo seco não vamos adotar, portanto, nem esse coeficiente de decaimento, neve também a gente não usa.
Tá joia? Ok, então vamos criar aqui o chumbo. Vamos adicionar mais, se clica em mais vai abrir a janela e você coloca PB, chumbo. Cuidado que agora a gente vai colocar as unidades em micrograma por litro, porque a concentração de chumbo é menor, né? Então vamos colocar uma unidade menor. Aqui tem um detalhe, tá? No copoluente nós vamos associar o TSS, ou seja, tá? O chumbo está associado aos sólidos suspensos totais. E qual a fração? 0,25. Tá? Então, o chumbo é aí de 0,25 ou 25% associado da carga de sólidos suspensos totais. Tá joia? Feito isso, ótimo. Vamos agora editar os usos do solo. Muito bem, você clica em usos do solo, clica em adicionar. Como eu já cliquei em adicionar aqui, já está adicionado. Quando você clicar em adicionar, vai aparecer essa janela para você. Então são as três abas, geral, acúmulo e lixiviação. Você vai digitar aqui residencial, nós vamos trabalhar com 2 usos de solo. Residencial e sem ocupação, tá? Para simplificar. Então, residencial, só cadastrar. Não vamos adotar que tenha limpeza de ruas nesse intervalo de tempo, que nós vamos ver. Tá, ok? Nós vamos colocar 5 dias antecedentes sem chuva, tá? E não teve limpeza ao longo desses 5 dias, vamos supor isso. Depois o acúmulo. Aí é que vem, né? Lembra das funções, né, de acúmulo e lixiviação, ou seja, de build-up e wash-off? Então vamos lá. Para cada poluente, você vai selecionar o poluente aqui, são 2 que cadastramos. Para cada um deles, acabei de selecionar o sólido suspenso. Você vai dizer qual a função, então você vai clicar aqui e vai verificar qual a função que a gente quer. Vamos colocar a função de potência, tá? O acúmulo máximo, que é aquele coeficiente, né? Nós vamos colocar 50, tá joia? A taxa constante associada ao tempo, né? Vamos colocar 1. E aí a potência nós vamos colocar igual a 1 também, tá joia? Esses aqui são os coeficientes lá da fórmula, tá? E o normalizador aqui, que é a relação, quer dizer, isso aqui é 50 kg, né, por área, por metro quadrado, por exemplo, tá? Então é o acúmulo que ele vai gerar nos dias antecedentes, 50 por metro quadrado por dia, tá joia? Muito bem, então preenchido isso aqui, nós vamos para a lixiviação. A lixiviação, vamos escolher a função aqui. Lembra? Tinha as funções lá, exponencial, concentração e concentração média de evento. Tá ok? Então vamos adotar a concentração média de evento, que é C1 vezes Q, proporcional à vazão. Aqui no caso o C1 nós vamos adotar igual a 100. Beleza? Não vamos preencher isso aqui, porque não é o caso, né? A concentração média de evento não tem expoente. Não vamos colocar nada de rendimento aqui, nem uma eficiência de remoção pelas BMPs, né? Que são Best Management Practices. Ou seja, não vai ser nada removido por infiltração, por áreas gramadas, tá ok? Feito. E aí a gente faz a mesma coisa para o outro, o chumbo. Tá? O chumbo aqui, a diferença é que vamos colocar 50% do sólido suspenso. Então aqui em vez de colocar 50 você põe 25, aqui em vez de 1 você põe meio e aqui você deixa a potência igual a 1 também. Beleza? Normalizador continua sendo a área, quer dizer, a referência desses valores aqui é com relação à área. Vamos para a lixiviação do chumbo, colocar o coeficiente agora de 50 em vez de 100, tá? Que nós utilizamos para os sólidos suspensos. E é isso. Então, feito esse cadastro, damos OK. Aí nós vamos lá em opções, tá joia? Vamos em datas. Continua a mesma data, não está igualzinha de vocês aí, mas não tem problema, tá? Continua com aquela simulação anterior. E vamos colocar dias antecedentes sem chuvas aqui, que a gente tem que alterar. Dias antecedentes sem chuvas de 5 dias.
Beleza? Então é isso. Ok. Simula. Agora observe que vai aparecer um erro sobre propagação da qualidade. Tá joia? Dá ok. Vamos lá no estado, no relatório de estado. Observe que agora vai ter uma parte sobre qualidade da água. Então, vai ter aqui, ó, balanço da qualidade da água. Tá? Ele está mostrando os poluentes aqui nas colunas, quilograma. E aqui ele apresenta o acúmulo inicial de poluente, no caso, os sólidos suspensos totais foi de 14,175 kg. O acúmulo superficial, aqui a gente não adotou, né, coeficientes para deposição em período chuvoso, nem remoção por varrição, nem perda por infiltração, nem remoção por BMP, então não vai aparecer, tá? A gente não preencheu isso. A lixiviação superficial, ele indica quanto foi lixiviado, então aqui quanto foi acumulado, aqui quanto foi lixiviado, tá? Então isso é um balanço, beleza? Tem também, deixa eu ver aqui, síntese de lixiviação por subbacia, ele apresenta os dados por subbacia, quanto foi lixiviado para subbacia 1, para subbacia 2, para subbacia 3. Tá joia? Esqueci de um detalhe, desculpe. Ele só vai aparecer para a subbacia se eu cadastrar os usos do solo na subbacia. Então, antes de simular, a gente deve preencher aqui, para cada subbacia, a gente vai lá e dá 2 cliques, e uso do solo. Aí você clica em reticências e simula. Você põe, vamos simular que 75% da área é residencial e 25% é sem ocupação. São os dois tipos de uso do solo que nós cadastramos. Tá joia? Muito bem. Ok. Aí na subbacia 1, a mesma coisa. Tem dois usos do solo, 75% área residencial e 25% não tem ocupação nessa subbacia. E aí só para subárea 3, para subbacia 3, que nós vamos inverter. Vamos colocar 25% residencial e 75% sem ocupação. Tá joia? Ok. Vamos só verificar aqui nos usos do solo. A gente faz isso para os dois, né? Residencial e sem ocupação. Ok. Então, simulou. Já mostrei o relatório lá, né, de estado. Agora a gente pode ver, por exemplo, o polutograma, como eu disse para vocês. Vamos ver o polutograma aqui no exutório. Vamos adicionar. Vamos selecionar o exutório. Nossa, esqueci. E vamos ver a concentração de sólidos. Ok. Aqui ele dá a concentração, o polutograma, né, dos sólidos suspensos no escoamento. Tá vendo? Bacana, né? Se eu quiser comparar o escoamento nas subbacias, escoamento não, o polutograma. Vamos adicionar aqui, eu quero ver, por exemplo, na subbacia 1, deixa eu selecionar a subbacia, quero ver na subbacia 1 e também quero ver na subbacia 3. Ok, olha lá a diferença, né? Então aqui a gente consegue verificar o polutograma, ou seja, a curva da concentração do poluente durante o escoamento para a subbacia 1 e para a subbacia 3. Né? A subbacia 3, como tem 75% do solo sem ocupação, né? Não tem uso residencial, o escoamento, né, de sólidos foi menor, certo? E a subbacia 1, como tem 75% de residencial, ou seja, o contrário da subbacia 3, a concentração de sólidos é maior, né, no escoamento, devido à lixiviação. Tá joia? Tá claro isso aí, galera? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bom? Vamos lá. Vamos agora fazer uma outra simulação sugerida também no manual, que é uma simulação de longo termo, uma simulação contínua.
Quer dizer, que é uma simulação contínua? Uma simulação em que você simula mais de um evento, ou um evento por um grande tempo. Caso um mês, 2 meses, um semestre, 1 ano, 2 anos. Tá? Então você tem uma série de chuvas, tá, okay? Durante 1 ano, 2 anos, que é o nosso caso, e nós vamos verificar também a saída do escoamento superficial durante todo esse tempo. Então é uma simulação contínua, né? É um tempo maior do que só um evento. A gente estava simulando só eventos aqui de chuva. Vamos fazer isso? Então, o arquivo que está no e-mail de vocês, nós vamos utilizar então uma chuva, cujo arquivo eu vou mandar no e-mail. Essa chuva tem um período maior, tá joia? De 2 anos. Então eu vou abrir esse arquivo. Para abrir o arquivo na chuva, eu vou aqui e seleciono o pluviômetro. No pluviômetro, em vez de entrar com os dados da time series, da série temporal que nós cadastramos, nós vamos entrar com um arquivo. Tá joia? E aí vamos aqui na função do arquivo e vamos digitar e vamos procurar esse arquivo. O arquivo chama-se... deixa eu abrir aqui. Documentos, EP Swing Projects, Samples, aqui. 310301. Abrir. Vou colocar aqui 310301, tá joia? Muito bem. Opa, 310301. Feito. E agora nós vamos ter que mudar lá o período de simulação. Essa chuva aí está de 98 a 2000. Vamos em geral, vamos em data. Aqui eu vou colocar 1998. Aqui eu deixo 2000. Ok. Vamos simular. Então observe que agora é mais demorado, né? Porque eu tenho 2 anos de chuva aí simulando. Tá já? Ok. Vamos dar uma olhada no escoamento aqui. Resultados, nós, E1, afluência total. Ok, opa. Não gerou escoamento aqui. O que deu de errado? Vamos ver. Tá, já sei. Vamos aqui em opções. Datas. Aqui eu também estava 2000, tive que mudar para 1998. Tá? Porque estava 2000, então o início do relatório ia começar com o final da análise. Claro, não ia ter nada para mostrar no gráfico. Tá joia? Então, início da análise 98, início do relatório começa a registrar em 98 e o final da análise no final das chuvas, tá? 2000. 5 dias, e aí o passo do tempo também é algo importante. Vamos aumentar aqui de 60, estava 60, vamos aumentar para 300. Tá? 300 segundos que é igual a 5 minutos, porque é muito tempo simulando. Então vamos aumentar um pouco o passo do tempo para facilitar os cálculos, tá? Para ele fazer mais rápido. Ok, feito isso, vamos simular. Demora um pouquinho, né? São quase 700 dias. Ok. Vamos ver o resultado agora. Lá em relatório de estado, a gente pode, né, ver também a quantidade de massa, né, de cada poluente que foi gerada, bem como lixiviada, tá bom? Como eu já mostrei anteriormente. E é possível, quando você tem uma longa série assim, é interessante observar as estatísticas. Aí ele abre aqui o relatório de estatística, você vai selecionar, eu quero selecionar o sistema como um todo, quero avaliar, por exemplo, a precipitação, que foi de longo prazo, 2 anos de chuva, estatística, deixar a média aqui mesmo, vou deixar assim, ó, dependência do evento, tá? Eu quero com relação ao evento todo. Ele vai gerar esses parâmetros aqui, eu quero visualizar tudo, então eu dou OK. Aí ele vai abrir uma nova janela de relatório para nós, com a síntese dos dados da variável, qual a variável que eu selecionei? Precipitação. Ele apresenta o valor mínimo,
o valor máximo e o valor médio, né? Tá joia? O coeficiente de assimetria e desvio padrão. Aí ele apresenta aqui numa tabela os valores, bem como o período de retorno para cada chuva, né? Aqui ele apresenta a média dos eventos, o evento média, né? A frequência de excedente, ou seja, o quanto essa chuva, esse valor é excedido, tá? E o período de retorno, tá? Já é calculado para cada um dos valores. Aqui você tem o gráfico do histograma, tá joia? E também o gráfico da frequência de excedência. Né? Beleza? Muito bem. Então, esse relatório é interessante porque tem toda a parte estatística, né? Para você fazer o estudo. Muito bem. Então, bem, é isso. Fizemos agora uma simulação com dados de longo tempo, né? Entrando com valor de chuva longo, quer dizer, a entrada do modelo é a chuva, a gente estava fazendo só por evento e agora a gente fez uma simulação contínua com vários dados de chuva durante um longo tempo, né? Durante 2 anos praticamente. Tá joia? Muito bem, gente, é isso aí, uma breve introdução ao swing, né? E espero que vocês tenham gostado e podem tirar dúvida e mandar e-mail, fazer comentários. Abraço, até mais.